Nos falam nesta noite. Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai. Continue a falar através da vida do teu servo, Pai, que ele possa se esvaziar e que teu Espírito Santo possa falar através da vida dele, Pai. O Senhor encha ele com teu Espírito Santo, dê ousadia, dê, Senhor, faça a tua vontade através da vida dele, Pai. Que o Senhor, que ele seja um canal usado do Senhor, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? A graça e a paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Peço paciência aí aos jovens, aos adolescentes. Eles já me ouviram ontem pregar, hoje aqui de novo. Hebreus 12. Podem ficar assentados mesmos. O texto que eu vou me deter mais aqui é o 15, mas eu quero ler do 1 em diante. Amém? Todos encontraram? Então amém. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Terceiro, pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. 4, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com os filhos de Deus, então não são filhos da verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, porque o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso
ninguém o verá. Agora chegamos no 15, que é o texto-chave aqui da nossa mensagem de hoje. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Em outra tradução está: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Vamos ver o 15, olha lá. Ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Vamos orar. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo nesse local. Essas vidas que estão aqui são suas, a minha vida é Tua, Senhor. Faça a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Deus, eu não tenho nada para oferecer a ninguém aqui. Eu não tenho poder de convencimento. Eu não tenho palavras de vida para eles, ó Deus. Mas o Senhor tem. Mas o Senhor tem. Então, Senhor, nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito para que Ele encha as nossas vidas e ministre aos nossos corações, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão alegres, aqueles que estão fortes, aqueles que estão fracos. Ministre a todos nós e que possamos entender, ó Deus, quão profundo e grande é a graça do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Bom, a pergunta que a gente começa: o que é a graça? O que é a graça? Cuidem para que ninguém se exclua da graça. O que é se excluir da graça? O que é a graça? Falamos de graça como se entendêssemos o termo. É uma palavra que a gente usa muito aqui na igreja, a gente canta muito nos louvores, graça, e tal. Mas será que realmente nós entendemos o que é a graça de Deus? A profundidade da graça de Deus? E graça não é uma palavra que a gente usa só aqui dentro da igreja, mas a gente usa na nossa vida lá fora. Então, às vezes, o banco te dá alguns dias de graça quando você está no cheque especial, Você está lá, no limite, ele te dá alguns dias. A gente usa a palavra graça quando o Neymar faz uma jogada bonita lá na seleção. Fala, nossa, o Neymar fez uma graça lá, tal. A gente usa essa palavra graça, A gente vê essa palavra graça quando a gente está assistindo a TV e tem a propaganda da TechPix. O rapaz fala, compra a TechPix, uma câmera de 10 megapixels, e não é só isso, você levará de graça um pano que enxuga gelo, Então, a gente vê mais uma vez a palavra graça sendo usada. Você vê aqueles cursos de inglês, a pessoa manda um e-mail para você e fala, olha, você foi sorteado. Fala, ué, mas não estava nem participando de um sorteio. Não, mas você foi sorteado e você ganhou um curso de graça de inglês. Fala, é mesmo? É mesmo. Você só tem que pagar os livros. Aí você vai ver o preço dos livros, é mais caro que tudo, A gente olha para um bebê, que às vezes ele é super lindo, a gente fala, nossa, esse bebê é uma graça. Então, a gente usa essa palavra graça em diversas coisas na nossa vida. Mas será que a gente realmente entende qual é o real significado dessa palavra graça, que a gente leu nesse texto aqui de Hebreus? Por que o autor ele dá essa importância? Cuidem para que ninguém se exclua da graça. Então, com o tempo, a palavra graça, ela foi perdendo o seu real significado, o seu real valor, a sua importância. A palavra graça passou a ser uma coisa assim, é de graça, então, não é? Tudo que é de graça a gente já vê com outros olhos. Tudo que é de graça a gente já acha, isso aqui é de graça, então é algum brindezinho, é porcaria,
Infelizmente, a gente acabou associando, por causa do nosso dia a dia, que a graça é algo extremamente fútil, que é algo extremamente simples, talvez desprezível. Aquilo que é de graça nem me faz falta, né? E quando nós lemos na Bíblia a palavra graça, de forma não proposital, mas de forma subjetiva, você acaba associando a graça. Ah, beleza, graça. Você passa batido, como se fosse uma palavra qualquer, como se fosse uma outra coisa qualquer, um adjetivo qualquer, graça. Às vezes nós sabemos o que é graça, mas você pode falar, não, eu sei o que é graça, eu sei o que a Bíblia está falando que é graça, eu sei o significado de graça. Mas gente, a gente apenas saber o significado das coisas, às vezes não quer dizer nada. Então, quando você já sabe o significado da palavra graça, começam a nascer outras perguntas. Você já foi mudado pela graça? Você já foi moldado pela graça? Você já foi encorajado pela graça? Você já foi suavizado pela graça? Você já foi aliviado pela graça? Você já foi salvo pela graça? Você já foi afogado no mar chamado graça? Você foi agarrado pelo pescoço e sacudido até perder os seus sentidos pela graça? Quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente não tem respostas para elas, isso mostra que às vezes nós ainda não entendemos o que é graça. Graça é muito mais do que um significado textual. Graça é muito mais que um conceito. Graça é muito mais que uma definição. Graça é muito mais que uma frase. Graça é vida. Graça é Jesus Cristo. Graça é Deus em nós. A graça de Deus, ela é abundante. A graça de Deus, ela é superabundante. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, eu quero ler aqui do 17 em diante. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. A sua tradução talvez deve estar assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, talvez vocês não estejam entendendo nada,
O que a gente acabou de ler aqui é o seguinte: por meio de Adão, por meio do pecado de Adão, entrou a morte, entrou a condenação dos seres humanos. Todos os seres humanos estão condenados por causa dos seus próprios pecados, e isso nós herdamos de Adão. Só que por causa de Jesus Cristo, que a Bíblia chama de segundo Adão, todos nós somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a graça de Deus, ela superabunda aonde há o pecado. Então, se você está vivendo no pecado, meu irmão, saiba que existe solução para você. Se você está vivendo de forma errada, saiba que existe solução para você. A solução se chama Jesus. E a graça que Ele pode colocar sobre a sua vida é a solução para o seu problema, meu irmão. Muitas pessoas acham que nós alcançamos a graça, né? Nós não alcançamos a graça. É ela quem nos alcança. A graça é como uma onda. Quem já foi aqui no mar e entrou no mar e tinha uma onda forte e você tomou aquele caldo, né? A onda te derrubou e você ficou girando assim. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Já, né? A graça, meu irmão, a graça é isso. Ela te alcança. E quando ela te alcança, ela te envolve por completo. Não dá para você ficar só com o dedinho na graça. Não dá para você colocar sua mão na graça. Ou você está imerso pela graça, ou você não está na graça de Deus. Ela nos busca. Ela nos reestrutura. A graça é a voz que nos chama para mudar. Quando a gente fala em graça, muita gente às vezes leva na brincadeira. A gente não pode brincar com a graça. Porque a graça, sabe o que é a graça? Se a gente for levar na definição, a parte só literária da coisa, graça é um favor que você não merece. Graça é quando você recebe alguma coisa que você não merecia receber. Isso é graça. Graça, eu vou explicar isso, você vai entender fácil. Graça é o inverso da misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merece. E graça é quando você recebe aquilo que você não merece. Por exemplo, vamos supor, eu cometi algum erro. Vamos supor que eu roubei. Eu fui lá e roubei. A polícia me pegou no flagrante e tal. O que vai acontecer comigo? É para ser preso, né? Às vezes no Brasil, infelizmente, isso não acontece, mas é para ser preso. Ou seja, eu fiz algo errado e eu mereço o quê? Eu mereço a justiça, uma punição. Então, a misericórdia, quando a gente fala, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, sabe o que a gente está falando para Deus? Deus, não dê a punição que essa pessoa merece. É isso que a gente está falando para Deus. Então, quando nós cometemos coisas erradas, nós merecemos pagar por essas coisas. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus ele não dá aquilo que a gente merece, para nos proteger. Estão entendendo o que é misericórdia? Você aprontou, vamos supor, uma criança que aprontou, rabiscou a parede toda da casa. O que ela merece? Merece ser corrigida pelos pais. Aí o pai vai, conversa e fala, olha, você merecia ser corrigido, mas eu não vou fazer isso. Eu vou ter misericórdia de você. Isso é misericórdia. E graça é quando você recebe algo que você não merece. Você não fez nada para merecer aquilo. Então, por que a gente está falando sobre isso, gente? Porque nós erramos todos os dias. Nós falhamos todos os dias. Todo mundo que está aqui não tem nenhum bonzinho, não tem nenhum perfeito. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós. A Bíblia fala que não houve nenhum homem justo,
e nem haverá. O único que foi justo foi Jesus, que veio para satisfazer a justiça de Deus, que teria que ser feita em nós. Então, a culpa, né? A culpa que era para cada um de nós, a pena que era para cada um de nós pagar, Deus teve misericórdia. Só que como Ele é justo, alguém tinha que pagar. E quem pagou? Jesus. Jesus pagou no meu lugar. É a mesma coisa que eu assassinar alguém. Vamos supor que existe pena de morte aqui no Brasil. Eu vou lá e assassino alguém de forma proposital. Aí o Gustavo, ele fala, não, eu fui condenado à morte porque eu matei alguém. Aí o Gustavo fala, não, eu vou morrer, eu vou para a cadeira elétrica no lugar do Tiba. Eu vou para a cadeira elétrica no lugar do Tiba. Alguém faz isso? Não. Mas Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Às vezes quando a gente olha para a Bíblia e fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho único. Quando a gente olha para o amor de Deus de maneira coletiva, parece que sai um peso das nossas costas, não é? Deus amou o mundo, né? Jesus morreu, foi por causa do mundo todo, não foi por causa minha, né? Eu também estou no meio, né? Então às vezes a gente usa isso como muleta, para a gente, às vezes, não se sentir tão amado por Deus. Para a gente às vezes não valorizar tanto o que Deus fez. Mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa, gente. Deus faria tudo o que fez de novo por causa só de você, por causa só minha. Sabe como eu chego a essa conclusão? Eu dei uma ilustração no meu PG esses dias, porque eles estavam com dúvida em relação a isso. Eu falei assim para eles, você morreria por uma barata? Perguntei, você morreria por uma barata? Eles falaram, não, claro que não, barata é nojento. Barata é, né? Fica no esgoto, não morreria não. Eu falei, e se a gente enchesse isso aqui de barata, né? Enchesse essa casa de barata até o teto, um monte de barata. Você morreria? Muito menos. Quanto mais barata, pior. Muito menos. Então é isso que eu quero que você entenda. Nós diante de Deus não somos nada. Nós somos barata. Nós somos lixo diante de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos a vida. Nós não somos bons o bastante para merecer nada de Deus. Nem o pão que a gente come, nem a roupa que a gente veste a gente merece. Tudo que nós temos de Deus é pela graça. Presente, está aqui, ó. Você não fez nada por merecer isso, mas eu estou te dando graça. E não é porque Deus é amor, e não é porque Deus cumpriu a justiça dele no próprio Filho, que a gente vai brincar com a graça. Olha o que diz aqui em Romanos. O pecado, Romanos 6, 14 e 15, eu vou ler. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça. Aí embaixo ele fala, no outro versículo, o que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Não é porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados que a gente vai ficar pecando de forma irresponsável. Não é porque Jesus já morreu por mim que agora eu posso pecar à vontade, porque toda vez que eu pedir perdão Ele vai me perdoar. Não é assim, gente. Não é assim. Não podemos brincar com o sacrifício que Deus fez por nós, no preço que Ele pagou por cada um de nós. Eu quero que você pense em você individualmente, não na pessoa que está do seu lado, porque Jesus morreu por você. Não fica pensando, Ele morreu pela pessoa que está do meu lado. Não, foi por você, foi por causa dos seus erros. Alguém morreu por causa sua, e alguém que não merecia. Isso é graça, isso é amor. Em Gálatas 3, a gente vê um paralelo de graça versus lei. A gente acabou de ler aqui, estamos na lei, estamos na graça. Gente, a graça só existe por causa da lei. Porque a lei, quando não existe lei, existe certo ou errado? Não. Se não tem lei, não tem certo ou errado. Concorda?
Por isso existe a lei, para mostrar os nossos erros. A lei existe para mostrar que a gente falha, que a gente erra e que a gente merece a morte e a punição. Só que Deus nos amou tanto, e Deus deu uma solução para esse problema, e a solução dele chama Jesus. A solução que ele deu para cada um de nós chama-se graça. Então a graça, ela anda junto com a lei. A graça, ela vem para nos dar vida. A graça, ela vem para nos tirar da condenação que a própria lei nos condena. Então entenda que uma coisa não anula a outra. Não existe graça sem lei. Então a lei é importante para nós olharmos no espelho, olharmos para a lei e falar: como eu preciso de Deus, como eu sou falho, como eu peco, e eu preciso da graça de Deus. A graça é a resposta de Deus para o problema do homem com a lei. Quando a graça, gente, de Deus, ela acontece nas nossas vidas, quando nós recebemos a graça de Deus, Deus, ele não vem dar um tapinha nas nossas costas. Deus não vem falar: parabéns, Jaqueline, você recebeu a graça. Sabe o que Deus faz quando a gente recebe a graça? Ele faz o que está lá em Ezequiel 36, 26. Darei novo coração e coloquei um espírito novo em cada um de vocês. Deus nos dá um novo coração. Então quando nós aceitamos a graça de Deus, quando nós recebemos isso, Deus nos dá um novo coração. Um coração disposto a obedecer. Sabe, se você está aqui e você não tem mais temor pelas coisas de Deus, o seu coração está duro, você já não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, o pecado para você virou algo do dia a dia. Deixa eu falar um negócio para você. O Espírito Santo está aqui, ele quer dar um coração novo para você, ele quer dar um espírito novo para você, porque a graça do Senhor está aqui e ela nos alcança. A graça do Senhor, ela corre atrás de nós. Não somos nós que corremos atrás dela, ela vem atrás de nós. A salvação vem de Deus para nós. Eu quero ler uma historinha aqui para vocês, que fala sobre transplante de coração. Deus quer fazer um transplante nas nossas vidas. Tara Storch entende esse milagre tanto quanto qualquer outra pessoa. Na primavera de 2010, um acidente de esqui tirou a vida da sua filha de 13 anos, Taylor. O que se seguiu para Tara e o marido Todd foi o pior pesadelo para qualquer pai. Um funeral, um enterro, uma enxurrada de perguntas, lágrimas e questionamentos. Então a filha desse casal de 13 anos morreu no acidente de esqui. E decidiram doar os órgãos da filha. Poucas pessoas precisavam de um coração mais do que Patricia Withers. O coração dela começou a falhar 5 anos antes, deixando-a muito fraca para fazer algo mais além de dormir. Então, tinha essa outra menina chamada Patrícia que estava com problema no coração. Ela só dormia porque o coração dela era muito fraco. E o coração de Taylor deu a Patrícia um novo começo de vida. Tara tinha apenas uma exigência. A mãe da menina que morreu, ela só tinha uma exigência quando ela doou o coração. Ela queria ouvir o coração da filha. Todd e ela voaram de Dallas até Phoenix e foram até a casa de Patrícia para ouvir o coração de Taylor, que era da filha. E as duas mães se abraçaram por um longo tempo. Então Patrícia ofereceu a Tara e a Todd um estetoscópio. É aquele instrumento que os médicos usam para ouvir o coração. Sabe que ficam aqui no pescoço? E quando eles ouviram um ritmo saudável, então eles colocaram na menina, que recebeu o coração, e eles ouviram que o coração estava batendo legal, estava saudável. E agora eu pergunto, que coração eles ouviram? Eles não ouviram o coração da própria filha pulsando?
habitava em um corpo diferente, mas era o coração da filha deles. E quando Deus, Ele ouve o nosso coração, Ele não ouve o nosso próprio coração, mas Ele ouve o coração de Jesus. Quando Deus coloca em nós esse equipamento, esse estetoscópio, se você entregou sua vida para Jesus, Ele não vai ouvir o seu coração, Ele vai ouvir o coração de Jesus Cristo, porque o seu coração foi entregue a Jesus Cristo. Então, meu irmão, a graça é um clamor à mudança. A graça é a voz que clama para você mudar. Você tem que olhar para aquilo que Deus fez e aquilo tem que te constranger. Fala, meu, como é que pode Deus me amar assim? Como é que pode Deus me amar assim? Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Gente, todos nós somos lixo. Tá bom? Todos nós, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Você sabe do que nós somos feitos? Do quê? Do pó. Deus fez questão de pegar a coisa que mais tem aí para todo lado. Você passa a mão aqui, ó, sai pó, né? A irmã limpou tudo, mas aqui é normal, né? Sai pó. Deus usou a coisa mais desprezível que tem em todo lugar. Por que a gente ainda se acha? Por que a gente acha que a gente é melhor do que os outros? Por que a gente acha que merece alguma coisa de Deus? Por que a gente põe o dedo na cara de Deus? Por quê? A gente veio do barro. A gente não é nada. Deus podia ter feito a gente de diamante. Deus podia ter feito a gente de ouro, de aço, de titânio. Mas nós somos feitos do pó, do barro. A gente não pode se esquecer. Mas mesmo nós, sendo esse lixo que nós somos, Deus nos ama. E Deus nos deu o melhor para morrer no nosso lugar. O melhor. O melhor. Então, não tenha orgulho de si mesmo. Eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o melhor profissional, eu sou inteligente. Mas tenha orgulho do que Deus fez por você. Tenha orgulho do amor de Deus pela tua vida. É isso que nós devemos nos orgulhar. Na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Porque Cristo está em nós. O coração aqui é de Jesus, Ele está em nós. Que religião que você encontra o Criador morando na criatura? Maomé não mora dentro dos muçulmanos. Buda não mora dentro dos budistas. Mas Jesus, Ele mora dentro de nós. Ele se importa com nós. Ele poderia escolher tantos lugares para morar. Podia morar na galáxia. Ele podia fazer um castelo de diamante. Podia fazer um castelo de ouro. Ou nós poderíamos fazer um templo de ouro. Mas Ele escolheu morar dentro de mim e de você. Isso é graça. Isso é graça. Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura. Manjedoura somos nós. Amém? Isso é graça. Eu sou casa de Deus, eu sou lugar de Deus. Ele mora em mim. Eu quero encerrar aqui. Vou ler uma historinha, uma crônica, tá? Daquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério, né? Tá em João 1, João 8, do 1 ao 11. Mas eu estou com um livro de um autor, do Max Lucado. Ele fez uma crônica. Eu já li essa história para os jovens. Eu quero ler para vocês, porque essa história, ela nos remete a lembrar a graça de Deus. Nós somos muito facilmente tentados a ficar sempre do lado da lei, da justiça, né? E sermos juízes. Quem não gosta de ser juiz aqui? Não é? Você assiste um jogo de futebol, você fala, não foi pênalti aí não. Não é? Todo mundo gosta de ser juiz aqui, gente. Faz parte de nós. A gente gosta de, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? Nós temos isso dentro de nós de querer julgar,
de querer determinar, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui é bom, esse não é, isso foi falta, isso não foi, isso aqui foi pênalti, não foi. Nós temos isso dentro de nós. Todos nós queremos e gostamos de ser juízes, quando nós deveríamos estar mais preocupados em assumir o papel de réu. Réu. E meu advogado é Jesus. Eu sou réu. Então, quando a gente começa a entender a graça de Deus, a gente começa a ver que a gente não é juiz de nada. Quem somos nós? A gente não é juiz de nada. Entendeu? Quando a gente começa a entender a graça, o amor de Deus começa a morar dentro de nós. É por isso que no versículo ele fala para a gente lembrar todo mundo da graça. Lembrar que todo mundo está incluso na graça de Deus. Porque quando nós esquecemos a graça, nós passamos a ser pessoas amargas, pessoas infelizes, pessoas tristes. Porque nós não entendemos o amor de Deus. Porque nós não vivemos o amor de Deus. Então, meus irmãos, a graça ela tem que estar bombando dentro do nosso peito. A graça. Porque quando nós temos a graça, entendemos a graça, vivemos a graça, o amor de Deus bomba. A compaixão bomba. O amor, a tolerância, o respeito bomba. Estão entendendo? Então eu vou ler essa historinha aqui. Eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou ler essa história e conforme eu for lendo, eu quero que você imagine a cena na sua cabeça. Vai imaginando tudo isso que eu vou ler aqui. Essa historinha. Vai imaginando. Raia o dia. O sol nascente estende um cobertor dourado por sobre as ruas da cidade. Diamantes de orvalho agarram-se às folhinhas de grama. Um gato se espreguiça ao despertar. Os ruídos são esparsos. Um galo entoa seu recital matutino. Um cão ladra para dar boas-vindas ao dia. Um camelo desce a rua arrastando os pés de seus artigos às costas. E um jovem carpinteiro fala no pátio do templo. Jesus está sentado, cercado por um grupo de ouvintes. Alguns movem as cabeças, assentindo e abrem os corações em obediência. Aceitaram o mestre como seu mestre e estão aprendendo a aceitá-lo também como seu Senhor. Outros são curiosos, querem crer, mas estão desconfiados desse homem cujas reivindicações forçam tanto os limites da crença. Quer curiosos, quer convencidos, ouvem todos atentamente. Levantaram-se cedinho. Havia algo em relação às palavras dele que era mais confortador do que o sono. Não sabemos qual era o tópico naquela manhã. Oração, talvez, ou talvez bondade, ou ansiedade, mas seja qual fosse, logo foi interrompido quando um bando de gente invadiu o pátio. Determinados, eles irrompem de uma rua estreita e dirigem-se a Jesus pisando duro. Os ouvintes se amontoam para abrir-lhes caminho. A horda é constituída de líderes religiosos, os presbíteros, os diáconos daquela época. Homens respeitados e importantes. E lutando para manter o equilíbrio na crista dessa onda bravia, encontra-se uma mulher, seminua. Apenas momentos antes estivera na cama com um homem que não era o seu marido. Era assim que ela ganhava vida? Talvez sim, talvez não. Talvez o marido tivesse partido, seu coração estivesse solitário e o toque do estranho fosse cálido. E antes que pudesse perceber o que fazia, ela o havia feito. Não sabemos. Mas sabemos que uma porta foi aberta à força e ela foi arrancada de uma cama. Mal teve tempo de cobrir o corpo antes de ser arrastada para a rua por 2 homens da idade do seu pai. Que pensamentos lhe percorriam a mente enquanto ela se debatia para manter-se em pé? Vizinhos curiosos enfiavam as cabeças pelas janelas abertas. Cães sonolentos ladravam para o tumulto. E agora, com passadas decididas, a turba se precipita para o mestre. Joga uma mulher em sua direção e ela quase cai.
Encontramos essa mulher na cama com um homem, brada o líder. A lei diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Arrogantes com coragem emprestada, eles dão um sorrisinho afetado enquanto observam o rato ir atrás do queijo. A mulher esquadrinha os rostos, faminta por um olhar compassivo. Não encontra nenhum. Pelo contrário, ela só vê acusação. Olhos semicerrados, lábios apertados, dentes rangendo, olhares que sentenciam sem ver, corações de pedra, frios, que condenam sem mentir. Ela baixa o olhar e vê pedras nas mãos deles, as pedras da justiça, cujo propósito é de com pedradas arrancar-lhe a lascívia do coração. Os homens apertavam tanto as pedras nas mãos que as pontas dos dedos ficavam brancas. Apertavam aquelas pedras como se fossem o pescoço daquela mulher. Em seu desespero, ela olha para o mestre. Os olhos dele não têm um brilho feroz. Não se preocupe, sussurram aqueles olhos. Está tudo bem. Pela primeira vez naquela manhã, ela vê bondade em alguém. Quando Jesus a enxergou, o que viu? Viu-a como o pai vê uma filha crescida ao entrar na igreja, ruge ao altar nupcial. A mente do pai volta correndo pelo tempo, vendo sua menina crescer novamente. Das fraldas às bonecas, das salas de aula aos namorados, da festa de formatura ao dia de casamento. O pai vê tudo isso no olhar, quando olha para a filha. E quando Jesus olhou para essa filha, será que sua mente correu de volta no tempo? Será que ele reviveu o ato de formar essa filha no céu? Será que ele a via como uma criatura originalmente? O que deseja que façamos com ela? Ele poderia ter perguntado porque não haviam trazido o homem. A lei condenava o homem da mesma forma. Ele poderia ter perguntado porque estavam subitamente tirando o pé de uma velha ordem que havia ficado para trás, mas não o fez. Apenas ergueu a cabeça e falou: acho que, se nunca cometeram um erro, tenho o direito de apedrejar essa mulher. Voltou para baixo o olhar e começou a desenhar na terra outra vez. Alguém tentou falar algo, mas não falou. E pés começaram a se arrastar, olhos baixaram, e em seguida, ploc, 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 pedras caíram ao chão. E todos se afastaram, a começar pelo de barba mais branca e terminando com o de barba mais preta. Eles se voltaram e partiram. Chegaram como se fosse um, mas se retiraram um a um. E Jesus disse à mulher que erguesse o olhar: não há ninguém para condená-la? Ele sorriu quando ela ergueu a cabeça, e ela não viu mais ninguém, apenas pedras, cada qual uma lápide em miniatura para marcar o túmulo da arrogância de um homem. Não há ninguém para condená-la, ele havia perguntado. Ainda existe um que pode fazê-lo, pensa ela. E ela se volta para ele. O que ele deseja? O que fará? Talvez ela esperasse que ele a censurasse. Talvez esperasse que ele se afastasse dela. Não estou certo, mas de uma coisa eu sei: o que ela recebeu era algo que jamais esperava. Recebeu uma promessa e uma ordem. A promessa:
então nem eu tampouco a condeno. A ordem: vá e não peques mais. A mulher volta-se, caminha para o anonimato. Ninguém mais a vê ou ouve falar dela. Mas de uma coisa podemos ter certeza: naquela manhã em Jerusalém, ela viu Jesus e Jesus a viu. E se pudéssemos de alguma forma transportá-la para o Rio de Janeiro e permitir que ela se postasse à base do Cristo Redentor, sabe qual seria a sua reação? Esse não é o Jesus que eu vi, diria ela. E ela estaria certa, pois o Jesus que viu não tinha um coração duro, não tinha um coração de pedra. O Jesus que ela viu não tinha olhos cegos. Contudo, se pudéssemos de algum modo transportá-la até o Calvário e permitir que ela se postasse à base da cruz, você sabe o que ela diria? É Ele, é Ele. Ela reconheceria as mãos, as únicas mãos que não haviam segurado pedras naquele dia, foram as dele. E também nesse dia não seguravam pedras. Ela reconheceria a voz. É mais áspera e mais fraca, mas as palavras são as mesmas: Pai, perdoa-lhes. E ela reconheceria os olhos. Como poderia jamais esquecer-se daqueles olhos límpidos e cheios de lágrimas? Olhos que a viam não como ela era, mas olhos que a viam como ela deveria ser. Queridos, Jesus, Ele olha para você não como você é, mas como você deveria ser. Quero que você entenda que Ele é a mudança. Ele não pede para a gente mudar. Jesus não pede para nós mudarmos. Ele nos muda. A graça dele nos muda. Organizamos tudo para Ele nos aceitar? Não. Ele nos aceita do jeito que nós somos. E Ele nos arruma. E Ele nos organiza. E Ele nos transforma. Entenda uma coisa: o sonho dele não é apenas ter você no céu, mas é que o céu esteja dentro de você. Hoje, aqui na terra, no seu dia a dia, o que Deus tem para você é o céu na terra, meu irmão. Não é o céu só quando você morrer, é o céu aqui na terra. E você só vai ter o céu aqui na terra quando você entender o amor dele, quando você viver o amor dele, quando você viver a graça dele. Graça é mais do que merecemos e muito maior do que imaginamos. Viva a graça de Deus na sua vida. Eu quero orar com você que nunca experimentou o amor de Deus. Eu quero orar com você que nunca experimentou a graça de Deus. Eu quero orar com você que está tendo uma vida amarga, não tem mais alegria na vida. Sua vida é só tristeza, só murmuração, é só culpa, é só peso. Eu quero orar com você. Você que nunca entregou também a sua vida para Jesus, todos vocês, eu quero orar com todos vocês. Não precisa vir aqui na frente não. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar e vamos orar. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, a graça dele vai passar na sua vida, e a graça dele vai invadir a sua vida, e o amor dele vai transformar a sua vida, e o Espírito dele vai encher a tua vida. Oh Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, olha para essas vidas que estão aqui em pé, Senhor. Elas precisam do teu toque, Senhor. Elas precisam ser imergidas na tua graça, ser imergidas no teu amor, no teu perdão, papai. Tira todo sentimento de culpa, Senhor, sentimento de derrota, de frustração, Senhor,
toda amargura nos corações, Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, toca nessas vidas, Senhor. Abraça cada vida, papai, que no nome do Senhor Jesus havia esquecido que a graça do Senhor, havia esquecido do teu perdão, havia esquecido, ó Deus, que o Senhor nunca desiste de nós e que o Senhor quer transformar as nossas vidas dia após dia, Senhor. Abraça todas essas vidas, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode mudar, pode convencer e pode fazer a obra, Senhor. Então faça isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, e que possamos viver essa graça abundante, viver dessa alegria abundante, viver esse céu na terra que o Senhor tem para nós, Senhor. Tira das nossas vidas todo espírito de julgamento, tudo aquilo que nós pensamos que somos melhores que os outros, somos mais santos que os outros. Tira isso de nós, Senhor. Nos faz humilde, Senhor, nos faz humilde, que possamos ver que somos todos iguais, Senhor. Somos todos dependentes da tua graça, da tua misericórdia todos os dias, Senhor. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, papai. No nome do Senhor Jesus, coloca nos nossos corações amor, compaixão pelo nosso próximo, Senhor. Pai, nós vamos participar hoje da ceia, do corpo de Jesus, Senhor. Eu peço que possamos lembrar, ó Deus, que os nossos irmãos, ó Pai, eles também são amados pelo Senhor. Que possamos lembrar, ó Deus, que o nosso irmão, que às vezes nós não amamos tanto, Senhor, ele é amado do Senhor, que o Senhor também morreu por ele, que por causa do Senhor e que por causa do teu amor, ó Pai, possamos também amá-lo. Por causa do teu amor, possamos também ser tolerantes, que possamos também suportar o nosso irmão. Oh, papai, no nome do Senhor Jesus, nos muda, nos transforma para sermos uma igreja, Senhor, verdadeira, que vive o teu amor, que resplandece o teu amor, que vive a tua graça, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, e que eles possam sair daqui, Senhor, mergulhados, ó Pai, na tua graça, mergulhados no teu amor, envolvidos pelo teu perdão, ó Pai, livres do pecado, livres da culpa, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é o único digno, o Senhor é o único merecedor, ó Pai, e nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor, e muito obrigado no nome de Jesus, pela tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Amém, eu também. Agora, neste momento, continuando este culto de adoração e louvor ao Senhor, eu quero convidar a Daniela, acho que o Emerson também, que vão dar o testemunho. Quero convidá-los aqui. Então, está com a palavra. Amém. Embaixo mesmo. Paz, igreja. Hoje eu vim aqui para engrandecer o nome de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu gostaria de começar adorando Ele. Gostaria de oferecer um louvor. É de todo o meu coração, e o meu propósito é que suba a Ele como um incenso suave.
porque eu não tenho chamado para louvor, mas eu tenho um coração adorador. E eu quero louvar Ele para que Ele receba a adoração. Amém.
gente também hoje queria agradecer muito a Deus pela vida dos irmãos que acompanharam a gente em oração, que isso foi muito importante para a gente, essa fase que nós passamos com o nosso filho, com o Daniel. Eu quero agradecer muito mesmo a vocês, que isso foi o que alicerçou a gente, juntamente a fé, a palavra de Deus e a comunhão e o amor de Deus através da vida de vocês. Eu falo que a gente não teve assim, não pôde viver o milagre da cura, mas a gente viveu o milagre do amor de Deus através da vida de vocês. Nós vivemos o milagre do sustento do Senhor durante todo esse período. E nós estamos vivendo hoje o milagre da força do Senhor sobre as nossas vidas hoje. E eu quero muito agradecer a Deus por Ele estar permitindo que a gente possa estar mais próximo dEle a cada dia, que a gente possa estar colocando a palavra dEle em prática. Porque quando deu o diagnóstico médico para a gente, eu senti muita paz. Quando o médico deu o diagnóstico, eu pensei, eu falei, Senhor, eu passei tantos anos num banco de uma igreja sentado, eu passei tantos anos trabalhando, e tantos anos falando e ouvindo a sua palavra. Eu falei, e agora eu vou viver a tua palavra, Senhor. Esse vai ser o momento que eu vou colocar a sua palavra em prática. E eu tenho certeza que é agora que eu vou conhecer verdadeiramente o Senhor, de contigo caminhar, não só mais de ouvir falar. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, a cada dia eu via a provisão do Senhor, a cada dia o Senhor tratava e Ele cumpria com aquilo que Ele tratava. Nós cremos até o último dia na cura, nós cremos até o último dia que Deus iria fazer. E o Senhor ministrava as nossas vidas, não ande por vista, mas ande por fé. Não se atente pelas coisas que você vê, mas se atente nas coisas do alto, porque as coisas que vocês veem, tudo isso aqui vai passar. Mas as coisas que vocês não estão vendo, que vocês estão crendo, essas são eternas. E é isso que eu tenho para vocês. E o Senhor tinha colocado no meu coração, desde os meus filhos serem pequenos, o desejo pela eternidade. Desde pequenininhos a gente conversa muito sobre o paraíso. Sempre falei para eles sobre a eternidade, a volta de Jesus Cristo, o desejo deles de contemplar a face do Senhor, pela graça de Deus. E eles tinham muito isso. E essa semana eu estava pensando, aí eu estava falando, que o Daniel, ele desejava tanto isso. Teve até uma manhã que ele veio para minha cama, e ele falou assim para mim, nossa mamãe, quando eu ver o Jesus, eu vou sair correndo, dar um pulo no pescoço dele, que ele vai cair para trás. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você, mamãe, como você vai fazer? Aí eu brinquei com ele e falei do meu jeito também. Eu falei assim, eu desejei a cura do meu filho, nós todos desejamos. Mas ele não desejou a cura mais do que a presença de Deus. Ele desejou estar com o Senhor, ele desejou a eternidade dele. Ele sabia que aquilo era o mais importante, E diante de tudo isso, diante de tudo que o Senhor deixou para a gente, até mesmo na oração do Pai Nosso que Ele ensinou para cada um de nós, Ele nos ensinou assim a pedir, Ele ensinou a acreditar, Ele ensinou a gente a perdoar, mas Ele ensinou também que a gente tem que falar, seja feita a sua vontade, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, e que a gente não abaixe a nossa cabeça quando o vento soprar, e que a gente não pare quando a maré balançar, que a gente escolha prosseguir, que a gente escolha aprender, que a gente escolha crescer e acrescentar na vida daquele que está do nosso lado. Porque como o Tiago mesmo falou, nós não somos nada. Nós não somos nada. E o mínimo que a gente pode fazer para o Senhor é obedecer o ide. Pregai o meu evangelho, negue-se a si mesmo, carregue as suas cruzes. O Evangelho, Cristo, Jesus Cristo nas nossas vidas é muito mais do que sentar no banco de uma igreja e desejar que a gente tenha uma família feliz, e desejar uma cura, e desejar uma bênção, prosperidade. A nossa vida em Cristo é verdadeiramente o se negar. A nossa vida em Cristo é verdadeiramente se dispor à vontade de Deus e não olhar só para nós mesmos, só para os nossos sonhos e as nossas vontades. Olhar também para o que o Senhor quer para o nosso irmão que está do nosso lado e poder acrescentar na vida deles. É não se conformar de ir em um lugar e sair daquele lugar sem ter levado Cristo àquelas vidas. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos escolheu,
é uma preparação, uma habilitação para sermos dignos de estar diante da presença dEle. E eu quero agradecer e louvar a Deus por tudo isso que Ele colocou no meu coração, por ter aprendido a cada dia, que Ele tem promessa sim para as nossas vidas, mas a maior promessa que a gente pode tomar para nós são as espirituais, as eternas, porque essas nunca vão passar. Amém? Graça e a paz a todos. Podemos deixar de agradecer primeiramente a Deus por tudo que temos vivido. Agradecer à igreja também, que realmente é uma bênção para nós, para minha família. Dizer que nós temos aprendido muito aqui. E como foi pregado, né, nessa noite, sobre a graça, sobre a misericórdia, durante esse período duro, né, que a gente passou, eu tenho aprendido sobre a graça e sobre a misericórdia. Deus faz as coisas e nem sempre é do jeito que a gente quer. Como ela falou, a gente juntou toda a fé e depositou na cura, no milagre, né? E esse era o maior desejo do nosso coração. E vocês nos ajudarem em oração. E seguimos. No entanto, ao tempo que o tempo ia passando, ao passo que o tempo ia passando, a gente ia aprendendo que muitas vezes a gente vem, senta aqui, ouve todos os ensinamentos e muitas vezes a gente está sentado aí colocando algo à frente de tudo. E para nós era o milagre do nosso amado Daniel. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos aprendido que ainda acima desse desejo, dessa ânsia do coração, é que nós temos que colocar quem devidamente deve estar em primeiro lugar. Não são nossas vontades e nem nossos amados. Em primeiro lugar deve estar Cristo. E ao passo que entendemos isso, todo o sofrimento passa a ser um pouco mais leve. Entendemos que quando colocamos nosso Senhor em primeiro lugar, o refrigério aparece, Deus se manifesta como tem se manifestado através de cada vida que encontramos aqui em outros lugares. Então, nós não vivemos o milagre da cura, mas podemos dizer que nós vivemos o milagre da mudança, o milagre do aprender, do entender, e mais do que isso, o milagre de passar por isso e não ser o mesmo, mudar. Mas não mudar pensando em nós, mas pensando nas outras pessoas. Porque da mesma forma que nós sofremos juntos aqui, outros estão sofrendo e precisam de ajuda, e precisam dos ensinamentos, e precisam dessa palavra, e que Deus nos ajude a anunciar isso, não guardar para nós, porque sem todos esses ensinamentos, sem essa graça, que é algo imensurável, né? Algo muito grande para nós, que muitas vezes não entendemos, sem essa misericórdia, certamente o que é difícil, não vamos conseguir passar e sermos melhores. Então, dou graças a Deus, dou graças à minha família e dou graças por essa igreja que realmente tem sido uma bênção na minha vida e na vida dos meus amados, da minha família. Muito obrigado a todos e que Deus seja louvado.
Amém. Glória a Deus. Continuando o culto ao Senhor, quero chamar o Prado, que vai ministrar a ceia. Glória a Deus. A graça e a paz. Queria convidá-los a abrir em 1 Coríntios 11. Do 23 ao 33. Primeira Coríntios 11, do 23 ao 33. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Queria chamar os irmãos que vão ajudar aqui na ceia, que estivessem vindo à frente, e falar para cada um de nós que a ceia é uma das experiências mais ricas que nós podemos ter, que o cristão vive. Porque ela é uma expressão, como foi dita aqui, concreta do amor de Deus. Como em Lucas 22:19 diz: Fazei isso em memória de mim. Então a ceia é um memorial. Um momento que nós paramos para reconsiderar o que Jesus fez por cada um de nós e confirmar nosso compromisso com Ele. No momento da ceia é um momento do que nós temos partilha, renovação da aliança, ação de graças e anunciar a vinda de Jesus. Quem deve e quem pode, participar? Quem tem a certeza da salvação está vivendo em novidade de vida, conforme 2 Coríntios 5,17, que diz: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também membros de outras igrejas evangélicas que estão em plena comunhão com a sua igreja. Como deve ser a nossa participação? Cada um de nós, como diz aqui no versículo 27, deve ter consciência, Porque diz lá no versículo 27, aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. No versículo 28, nós temos que estar em arrependimento. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma e beba do cálice. Com discernimento. Versículo 29 que diz: Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Com temor, Eis a razão porque há entre vós muitos doentes e não poucos que dormem. Temor, sentimento de respeito ou reverência. Com reflexão, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E com disciplina, mas quando julgados somos
disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados. Então, irmãos, se nesse momento que nós vamos entrar em reflexão, vamos entrar agora no momento que nós vamos estar falando com Deus, para que Ele nos mostre, para que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Se houver algum rancor entre nós, que nesse momento você possa falar com aquela pessoa que você está com rancor. Se não estiver presente aqui, mas que você faça um compromisso com Deus de conversar com essa pessoa e acertar. Então nós vamos entrar agora no momento de oração, para nos acertarmos e podermos participar da ceia da forma que foi dita aqui. Agora, nesse momento, a gente vai consagrar o corpo, que é o pão, e o sangue, que é o suco. Oremos, irmãos. Pai querido e amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos reúne neste lugar, como teu povo, lavado e remido pelo teu sangue, para agradecer o Senhor por este momento tão solene. Deus, neste momento é onde nós nos reportamos, Senhor, nos transportamos para o momento da crucificação de Jesus, aonde Jesus se tornou, ó Deus, pecado por cada um de nós. Que nós, ó Deus, não venhamos esquecer deste ato tão grande, de tão grande amor para cada um de nós, ó Pai. Um ato tão sublime, um ato, Senhor, que mudou toda a eternidade, um ato que mudou, Senhor, o mundo, um momento, meu Deus e meu Pai, aonde que o céu parou, momento, Senhor, onde a terra se estremeceu, momento aonde o Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por causa nossa. E o Pai escondeu o rosto para não ver seu Filho. Pai, era nós que éramos para estar naquele lugar. Que nós possamos, ó Deus, entender esta atitude tão grande e amorosa de Jesus para cada um de nós. E que possamos participar da mesa do Senhor com temor e tremor, reconhecendo que isto custou a vida do nosso Senhor, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos pela vida do teu Filho, que foi dada por nós, representada por este pão. Neste momento, o elemento pão está sendo consagrado diante do Senhor, que através, ó Deus, da lembrança, através da memória que o Senhor faz com que nós relembramos, nós possamos lembrar, Senhor, que não foi somente, ó Deus, os nossos pecados que foram perdoados, mas a tua palavra diz que Ele também carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Tomamos um passo de fé e recebemos, ó Deus, pela fé, a cura das enfermidades. Assim nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que estamos vivos, estamos aqui hoje, Senhor, foi por causa da tua morte, Senhor, foi por causa da cruz de Cristo, Senhor. Então queremos te agradecer e te adorar, Senhor, porque o Senhor fez isso por nós, Pai. Por algumas vezes, Deus, Pai, trouxe justiça ao mundo, Senhor, e não poupou os humanos, Pai, mas o Senhor, na nossa vez, resolveu nos poupar, Senhor, e trouxe o seu Filho para morrer numa cruz, Pai. Então nesse momento queremos celebrar a morte,
de Cristo, porque nos deu vida, Senhor, e queremos celebrar para que nunca mais venhamos a esquecer nisso, Pai, e te agradecer pela vida que o Senhor nos dá hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então que nós irmãos, estejamos participando dessa ceia, como Jesus fez, dando graças, relembrando que Ele morreu, mas o principal, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos nossos pecados, que nós possamos abundar na graça, como foi aqui hoje pregado, que nós possamos sentir essa participação no corpo de Cristo. Cristo fez a ceia com seus discípulos, e nessa noite Ele faz com os seus discípulos aqui na terra, que somos nós. Então que essa alegria enche o nosso coração, que nós possamos louvar a Deus porque Ele morreu por nós e deu a sua vida. Então, irmãos, participemos agora, todos juntos.